Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo. Desta feita, o analfabetismo tendencioso do Erivelto e o arrebatamento nos ares. Me mandaram um vídeo do Erivelto interpretando 1 Tessalonicenses 4,17, dizendo que não haverá arrebatamento nas nuvens, porque a palavra aer, ele fala air, parece que ele até está falando em grego moderno. Mas tudo bem, não posso exigir isso dele porque ele não conhece o grego. Por sinal, no vídeo, ele diz que as traduções são tendenciosas para você conhecer o grego. Então, ele- como é que ele interpreta aquilo que ele não conhece? É difícil, né? Mas vamos lá. Ele diz que aquele ar ali é o ar que está em volta do povo aqui, ó. O ar abaixo das nuvens. 1 Tessalonicenses 4,17. Portanto, não existe arrebatamento nas nuvens. Vamos embora. Vamos deixar o Arivelto falar? Fala, Arivelto. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sou Hélio Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade, tratarei com você sobre o encontro do Senhor com a Igreja dos Ares, registrado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 17. Um texto bem conhecido nosso, na verdade. Quero, nesse texto, te provar que o encontro do Senhor nos Ares, aqui, não tem nada a ver com os céus físicos, os céus de nuvens. Você sabia disso? Ó, não tem nada a ver com os céus físicos, com os céus de nuvens. Tá certo? Nada a ver com os céus físicos, com os céus de nuvens. Olha o que ele vai falar aqui aos 5 minutos e 35 segundos. Dando seu discurso, e diz assim o texto: ouviram até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estão eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares. Olha só, atirando poeira para os ares. A palavra ares aí, no grego, é air. É a mesma palavra ares, como o local de encontro da igreja de Cristo com o Senhor, na sua vinda registrada lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Não foi no óramos, nos céus, entendeu? Os judeus furiosos, com o discurso do apóstolo Paulo, jogaram poeira onde? Nos céus? Não, não foi nos céus. Foi no ambiente onde o vento estava soprando. Não passou das nuvens. Foi nos ares. O ar de 1 Tessalonicenses 4,17 significa exatamente isso. O ar ao redor daqueles irmãos. Sempre em um nível baixo das nuvens. Nunca no... O ar de 1 Tessalonicenses 4,17 significa o ar que estava em volta dos irmãos, sempre abaixo das nuvens. E como é que ele mostra isso? Ele mostra isso citando o texto de Atos, capítulo 22, quando bateram em Paulo e os judeus revoltados jogavam poeira para o ar. Ele pega esse texto, é porque a palavra aer aparece nesse texto aí também. Então o Erivelto pega o texto e diz que o significado de Ares é sempre abaixo das nuvens, nunca nas nuvens. Olha mais uma coisa engraçadinha que o Erivelto fala. Vamos lá? O Erivelto fala sobre. Eu vou soltar. no céu, acima das nuvens, entendeu agora? Então isso não tem nada a ver com pessoas subindo da terra para o céu, porque esse não é o sentido do texto. Em Apocalipse, capítulo 16, no versículo 17, é a mesma coisa. O anjo derramou a sua taça no ar, não foi no céu, se referindo ali à destruição do templo de Jerusalém. Ele vai citar outro texto que é Apocalipse 16, 17, que diz que o anjo jogou sua taça no ar, mas não é no céu. Por que não é no céu? Olha o argumento dele, preste atenção. Agora, atenção, atenção, olha o argumento do Erivelto. Está nítido isso quando a gente lê a passagem, que diz o seguinte: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, air, no grego, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: o que? Feito está. O templo estava na terra ou no céu? O templo estava na terra. Por isso que a palavra ar, aqui em Apocalipse 16, no versículo 17, se refere também ao ar mais baixo, mais denso, em distinção do ar mais alto e mais raro. Ok? Então, conforme ele, Apocalipse 16, 17 também se refere ao ar, aquele ar que está em volta das pessoas, porque, e qual é o argumento dele? É que o templo não estava no céu, o templo estava onde? Na terra. Isso porque o preterismo não sabe, ele faz uma confusão, né? Uma confusão terrível, um pandemônio quando vai interpretar templo em Apocalipse. Pois bem, vamos ao meu esboço? Vamos, professor Ferreira, vamos ao seu esboço.
o analfabetismo tendencioso do Erivelto e o arrebatamento nos ares. Primeiro, vamos pegar o significado de aer. Eu já falei para o Erivelto e vou repetir diversas vezes. Uma palavra, ela tem vários sentidos dentro dos usos semânticos que o autor dela se utiliza. Não é porque pão é feito de trigo e sempre que a palavra pão aparecer no texto, está se falando de pão feito de trigo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus não é pão feito de trigo. Entende isso? A palavra ganha uma conotação, um significado diferente. Ele está dizendo que ele alimenta a vida, ele é o alimento da alma. Entende isso? Entende isso? Por exemplo, eu abro a boca quando a boca da noite entra. Ora, eu abri essa boca literal, mas a noite não tem boca literal. Quando a boca da noite entra, ou seja, quando anoitece. Então, Everaldo, pelo amor de Deus, gente, é muito analfabetismo funcional. Muito, cara. Como é que esse povo consegue adquirir seguidores e adquirir. Como é que uma religião paupérrima de conhecimento dessa? Gente, uma religião paupérrima de conhecimento. Analfabética, completamente analfabética. Olha só o termo aí. Ó, vamos mostrar aqui Aer, primeiro, como o espaço alcançado pela luz do sol. Olha Aer na Bíblia como o espaço alcançado pela luz do sol. Apocalipse 9:2. Caenoi setor freartes abisso e abriu o poço do abismo. Caianebe capnos ecto freatus e subiu a fumaça do poço. Ros capnos camino como a fumaça de uma fornalha megalis. Uma fornalha grande, ou de uma grande fornalha. Cai escototfe o helios, e escureceu o sol, cai ro aner, o sol e o ar, ectu capnu tu freatus, por causa, ecnu capnu tu freatus, por causa da fumaça do poço. Escureceu o quê? Escureceu o sol e o ar. Qual ar aqui que escureceu? O ar alcançado pela luz do sol. Todo o espaço em que a luz do sol o alcança dentro da atmosfera, mas não apenas essa atmosfera que está ao redor de nós, ou seja, as nuvens, acima das nuvens, todo o ar alcançado pela luz do sol. Qual é a palavra que aparece? A palavra que aparece é air, air, air. Agora, olha a palavra air sendo usada de forma figurada, alguém falando em vão, como se alguém estivesse falando em vão. Rutos kai rimeis diates glosses, eame eusene logo dot, pos que nos tessetai to lalumeno, essestigar eis aera laluntis. Ou seja, assim, se vós falais em línguas ou através de línguas e as palavras não forem inteligíveis, é como se estareis o quê? Laluntis, falando, eis a era, falando ao ar, como? Falando em vão. Então, ar aqui já não tem nada a ver com atmosférico, não, aqui já a palavra aer, tá? Aer, aparece aera aqui, por causa da forma dativa. Mas aqui em grego é aer. O que você tem aqui é aer. Deixa eu mudar aqui o teclado para grego. Para o grego. Essa palavra aqui é aer. Aer. Aer.
Essa palavra aqui, ó. Aera, aer. Então, observe bem. Falando ao ar. Poxa, agora estamos falando para o ar da atmosfera, é, o Arivelto? Não, é que aqui a palavra tem mais outra conotação semântica. Falar em vão. Falar em vão, falar em vão. Gente, não tem como o camarada interpretar a Bíblia, querer interpretar e se meter com linguística sem entender, cara. As fases do idioma, a linguística. Fala sério, cara. Opa, botar o teclado para português. Então nós já temos aí mais um termo, mais um uso diferente de aer no Novo Testamento. Agora vai ficar feio pro Everaldo. Por que vai ficar feio pro Everaldo? Porque o texto que ele leu, Apocalipse 16, 17, fala justamente do ar com referência aos céus. Sério, sério. Ele cita o texto e faz uma pergunta: onde estava o templo? No céu? Não, o templo estava na terra. Olha, se vocês quiserem, vocês lêem o capítulo 15 e o capítulo 16 completo. Se vocês não quiserem, é só pegar, ler esses textos que eu estou mostrando aqui a vocês, é colocando a coisa dentro do contexto. O templo do qual foi lançada a, a fumaça é, 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 do sobre todo é, 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 foi lançada a praga, melhor falando, lançada a praga, e Allen, a praga está aqui, foi justamente onde estava o trono, no céu. Ah, no céu, Everaldo, Erivelto. No céu, ento oranó, ento oranó. Estava no céu, grego, tá? Estava no céu. Olha só. Olha o contexto. Eu estou lendo o contexto de Apocalipse 16, 17. Se você quiser, pode conferir aí na sua Bíblia. Você vai ver que é real o que eu estou falando aqui. É só conferir. Lá. Cai metatalta, depois dessas coisas, ido, olhei, cai enoi que serronaos tes esquenesto martirio entó oranó. Depois dessas coisas, olhei, e eis que abriu o templo do tabernáculo do testemunho no céu. Abriu aonde? No céu. Cai egemister ronaos capno ectos dexa doxes tu teu. E foi cheio, ou ficou cheio, o templo da fumaça da glória de Deus. Qual templo? Isso aqui é 15:8. O templo de 15:5. O templo foi aberto no céu. Cai ecusa megales fones ectu nau. E ouviu-se uma grande voz vinda do templo. Qual templo? Estava no céu. Legusas tois heptas angelos. Falando aos 7 anjos. E pagete, kai ecretitas hepta pialás. Vão e derramem as 7 taças tutimo tuteu, as 7 taças da ira de Deus, estengen, sobre a terra. Cairo abdomus exerren, e os 7 anjos, né? Derramaram ten fialen autu epiton aera. Derramaram a sua, e o 7º anjo, Hebdomus, 7º anjo, derramou a sua taça sobre o ar. Caexel tefoné megali aputunautu uranu. E ouviu-se uma grande voz do trono no céu, ou seja, uma grande voz do templo, Tunaú, do templo no céu, aputu trono, do trono, legusa, Kegonen. E ouviu-se uma grande voz, onde? Do trono, qual trono? Do céu. Melhor, do templo, Tunaú, Tu, Uranu, do templo do céu. Onde estava o templo, Arivel? No céu.
Estava no céu. O anjo veio e derramou sobre a terra. Para ele derramar sobre a terra, ele tem que derramar do céu. Então, Aer, em Apocalipse 16, 17, é uma referência a todo o ar, o céu além das nuvens, e a todo o ar, a todo o espaço aéreo, a todo o espaço aéreo. Por sinal, as aeronaves, os aviões que voam acima dos céus, essa palavra aeronave vem de aer, de alguém que voa acima das nuvens, que voa nos ares. Então está aí vários significados de aer. Agora a pergunta, e agora? Como então aer é utilizado em 1 Tessalonicenses 4,17? Como? Qual desses sentidos aqui que você falou aí, professor? Qual deles? Simples assim. É só você entender de sintaxe e ler o texto. Ó, epeita rimeis horizontes, depois nós os vivos, roi perileipomenoi, os que ficarmos, os que formos deixados, rama sim altus harpaxômetra, seremos arrebatados juntamente com eles, onde? En nefelais, nas nuvens. Seremos arrebatados juntamente com eles onde? Nas nuvens. Olha a finalidade do arrebatamento nas nuvens. Aqui vai ficar bem claro a, em que conotação Ares entra aqui pelo apóstolo Paulo. Ó. Seremos arrebatados com ele nas nuvens ou entre nuvens. Eis. Aqui você tem uma preposição propositiva, com um propósito. Qual propósito? Com a finalidade. Qual a finalidade? Apante-se. Apante-se. Encontrarmos, tu queria o eis a era, para encontrarmos o Senhor nos ares. Observe. Seremos arrebatados entre nuvens, tá? Para irmos ao encontro do Senhor nos ares. Em qual sentido Ares entra aqui em Tessalonicenses 4,17? No sentido dos ares acima das nuvens. Nós seremos arrebatados entre as nuvens, ok? Estamos aqui entre as nuvens. Para irmos ao encontro do Senhor nos ares. Ele está vindo de lá para cá, porque o meu Senhor descerá dos céus, ele está vindo lá para cá, seremos arrebatados entre nuvens, e então iremos ao encontro dele nos ares. Quais ares? Os ares acima das nuvens. Esse nefelas aqui, ó, nefelas aqui, entre nuvens, nefelas, esse entre nuvens aqui, coloca a igreja arrebatada entre nuvens ou seja, depois que ela estiver entre as nuvens, ela terá a finalidade de ir ao encontro do Senhor que vem descendo dos céus. Encontrar onde? Nos ares. Quais ares? Ares acima das nuvens. Senhores, eu acredito que vocês me entendem, né? Eu acredito que vocês conseguem me entender. Chega a ser dolorido, gente. Dolorido. E o pior é quando ele fala que o ar que respiramos ali, que aquele ar ali é o ar que respiramos. O ar que respiramos. Ah, Timóteo, que ar que respiramos? Ar que respiramos. Ele ainda fala isso no vídeo. Além de atrapalhar tudo, ainda fala essa abobrinha, é o ar que respiramos. Eu não ia não, mas vou ler um texto aqui para vocês sobre o ar que respiramos. E Noé é o ar que, ó, altos didos, ele mesmo dá autos didus, ele mesmo dá passing a todos, ele mesmo dá a todos o quê? Zoen, a vida, kaipnoen, a vida e a respiração. Catapanta de todas as coisas. Atos 17, 25. O ar que respiramos é pinoé. Aqui está pinoen, por causa da transitividade verbal. Você tem aqui um verbo transitivo direto e indireto. Verbo dar. Transitivo direto e indireto. E pinoen está no caso acusativo.
porque entra como objeto direto de didos, tá? De didos. Objeto direto, e você tem passe na sua forma dativa como objeto indireto. Ele dá, quem dá algo ou dá alguma coisa. Dá o quê? Dá o ar. Que ar? Pinoen. Pinoen, acusativo de pinoé, que vem de pneuma. Não é aer, não. Porque aer não se refere a ar que respiramos, cara. Oh, vocês me perdoem a minha indignação. É que é um analfabetismo tão louco, cara. Tão louco. Tão louco. A gente chama isso de pedância. Pedância, o que é pedância? Pedância é o pedante. Qual é o pedante? Vou traduzir aqui para vocês. Pedante, procura aí no dicionário. Pedante é aquele que se diz ser o que não é, se diz saber o que não sabe, conhecer o que não conhece, se passa por algo que não é, que não conhece. Então é pedância, senhor Erivelto. Essa turminha devia tomar vergonha na cara, cara. Devia tomar vergonha na cara. E o pior é que tem um monte de bobões, cara, que defendem essas pedâncias. Agora, quais bobões defendem? Incautos, incultos, leigos, analfabetos. Que 99,9% da academia não engole essas coisas espalhafatosas. Quem segue esses caras? Analfabetos, ignorantes, religiosos, fanáticos. Não, mas tá na Bíblia. Tá na Bíblia o quê, cara? Tu sabe o que tá na Bíblia, meu irmão? Você estudou para saber o que tá na Bíblia? Você quer interpretar a Bíblia de forma na base da ignorância? Oh, desculpe-me. Senhor Erivelto. E não adianta chorar. Não tem choro nem mimimi. Vou combater. Vou combater essa heresia de preterismo. Mas vou combater veementemente. Então está aí, pessoal, os ares na referência de 1 Tessalonicenses 4,17, são os ares acima das nuvens mesmo. O espaço acima das nuvens. Eu poderia. Deixa eu ler para vocês aqui, deixa eu pegar aqui para vocês um dos muitos conceitos. Pode dizer, não, ele citou, mas não citou o léxico. Deixa eu citar aqui o léxico. Deixa eu citar o léxico aqui. Léxico, página 5. Aer, espaço que fica acima da terra, habitado por certos poderes sobrenaturais e sob o controle desses poderes. Esta é uma, aqui, segundo, no contexto de Efésios 2:2, é melhor tomar exousia como um coletivo que se refere assim a vários poderes sobrenaturais. A vários poderes sobrenaturais. Olha mais um outro exemplo de Aer. Mais um outro exemplo de Aer no léxico. Aer, os céus acima das nuvens. Cara, sério. Que patifaria, viu? Pelo amor de Deus. Quando eu ouço isso, me dá o rim, dói o rim, dói, sabe? Minhas entranhas. É muita burrice, gente. Ei, é muita burriculosidade. Burrice travestida de. E ainda tem aí. As igrejas escondem a verdade, as igrejas escondem. E o pior que esse cidadão diz assim, ó, porque tem que conhecer o grego. Tá lá no vídeo dele, pô. Vocês me ajudam? Me ajudam? Ajudem-me, por favor. Poupem-me dessas asneiras. Não tá aí, Igreja de Jesus, Igreja de Cristo. Se deixa enganar por esses. Calados. Abraço a todos.